Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor nessa quinta-feira, amém? Vamos começar nosso dia na presença do nosso Deus juntos. Vamos colocar nossa mente, nosso coração em alinhamento com o Espírito Santo, para que a nossa mente não encare mais um dia pensando nas categorias humanas, carnais, mas que a nossa mente seja elevada pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, para que o reino de Deus possa ter lugar através do nosso coração na terra. Hoje eu quero ler 3 versículos diferentes da palavra de Deus para comentar com vocês uma coisa que eu queria comentar, amém? Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 3, versículo 16, e diz assim a palavra de Deus: para que segundo a riqueza da sua glória, da glória de Jesus, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então nesse versículo, Paulo está falando que ele pede a Deus que os crentes sejam fortalecidos com poder no homem interior, a saber, a alma humana. Amém? Em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele repete essa mesma coisa com outras palavras. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você percebe que ele está repetindo a mesma ordem aos crentes em cartas diferentes, em passagens diferentes. Em Colossenses, outro livro dele, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Amados irmãos, isso me deixou pensando, porque um dos maiores interesses do inimigo é trabalhar contra a nossa alma frágil, a nossa alma frágil. Porque ele sabe que o homem precisa da alma para se expressar neste mundo, neste planeta. E a alma humana é onde está o maior problema do homem, do ser humano. Conforme você tem aprendido, o nosso espírito é um espírito regenerado, é um espírito fortalecido, é um espírito regenerado, novo, perfeito. Mas a nossa alma, ela está ligada à nossa mente, e ela ainda não é perfeita, ela é frágil, é fraca. E tem áreas da nossa vida que nós às vezes nem sabemos, porque é inconsciente, que nós temos fraquezas enormes. E Paulo está querendo dizer para mim e para você o seguinte: vocês têm um recurso do reino de Deus glorioso, um recurso poderosíssimo, que é o Espírito. E vocês precisam aprender a ser revestidos na emoção de vocês com essa couraça poderosa de Jesus Cristo chamada poder. O que é o poder de Jesus? É um revestimento da nossa alma. Nossa alma é fraca e ela precisa de uma cobertura de grande poder para que ela não seja fraca e seja atacada por Satanás e nós desfaleçamos e nós tenhamos problemas enormes de enfrentar a vida, de enfrentar as ameaças que esse mundo tem, que o diabo tenta trazer sobre a vida da gente. Essas 3 passagens que Paulo traz para nós nos falam que nós somos responsáveis para que isso aconteça. Amém? Isso é muito interessante, porque a gente às vezes pensa que Deus tem que fazer tudo na nossa vida. Quando se trata da nossa vida interior, da nossa alma, Deus coloca uma chave nas nossas mãos, não nas mãos dele. Isso é importante que você entenda, para que você tenha vitória dentro do seu coração. De maneira geral, os crentes são muito passivos em relação a tomarem uma postura de vitória com o poder de Deus. Eles esperam sempre em Deus: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, o inimigo está me atacando. Ataca o inimigo. E a palavra de Deus não diz isso.
A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Coloque em nós a responsabilidade de termos uma postura, de termos uma atitude frente a esse inimigo. O crente precisa ter postura, precisa ter atitude diante das circunstâncias negativas e malignas. É por isso que Paulo fala 3 vezes que nós devemos ser fortalecidos com poder. O poder já está em nós, no nosso espírito, mas nós precisamos ter uma atitude de fé para que esse poder passe para a nossa alma, para nossas emoções, e nós sejamos revestidos dessa capacidade superior do Espírito Santo nas nossas emoções. A pessoa que experimenta isso, ela ganha uma estabilidade gloriosa do céu nas suas emoções, no seu equilíbrio emocional. Tem uma passagem de Paulo que ele diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. E ele coloca em nós a responsabilidade dessa salvação interna da nossa alma. Você pode dizer assim: ué, mas Jesus é o Salvador. A Bíblia diz que Jesus é que é o Salvador, e Ele é. Mas preste atenção nessa palavra de Paulo: operai a vossa salvação. Percebeu? O que nós precisamos aprender com a Bíblia é que nós operamos Jesus em nós. Quando eu opero o Salvador em mim, eu passo a ser Salvador em mim. Isso parece uma heresia que eu estou falando, mas é uma verdade bíblica. Quando Paulo diz assim: operai a vossa salvação, ele está dizendo o seguinte: você precisa aprender a salvar a tua própria alma diariamente do poder do maligno. É você que salva, mas você salva com o poder do Salvador, com S maiúsculo, que está em você. Se você não operar o poder do Salvador em você, a tua alma fica sem proteção, ela fica desprotegida, ela fica uma alma frágil, fragilizada, temerosa, covarde, caindo diante das circunstâncias. Mas Paulo diz: não, opere você a salvação. Você é um salvador de você mesmo, porque está unido ao Salvador. Se você não operar a salvação do Salvador em você, a salvação do Salvador não será operante no teu coração e alma. Espero que fique claro para você. Quando você sair de casa e o inimigo te atacar com todo tipo de medo, todo tipo de pensamento opressivo, levante-se e fala: Satanás, em nome de Jesus, eu tomo posse agora da minha constituição de filho de Deus. Eu sou um filho amado e eu tenho o poder de Deus operante em mim. E você vai perceber que na mesma hora a tua emoção e os teus pensamentos são revestidos dessa característica. Aprenda a fazer isso neste dia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas não importa. Você precisa ter essa mentalidade todos os dias de que é você que opera o poder em você. É você que opera a salvação da tua alma. Porque Jesus já salvou teu espírito. A sua alma está sendo salva e o teu corpo será salvo. Veja, as 3 etapas da salvação estão aí. E quando você entende isso, você fala: aleluia, eu vou fazer parte da minha própria salvação da alma hoje, porque eu vou agir a salvação, a capacidade, o poder que Deus coloca dentro de mim, eu vou agir hoje, eu vou viver em vitória, porque eu decido. E a autoridade está sobre a minha vontade, a autoridade de Jesus está sobre mim. Aleluia. Vamos orar juntos. Repita comigo essas palavras. Pai querido, eu entendi. Hoje eu vou tomar posse de uma atitude de vitória. Eu vou declarar com a minha boca que eu tenho o poder de Cristo em mim. E eu vou viver esse dia com o coração revestido, com essa capacidade poderosíssima do Espírito Santo que habita em mim. Não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu andarei nessa vitória do reino,
e vencerei as circunstâncias da terra pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É isso que Deus quer de você hoje. Tenha um bom dia, passe esses vídeos adiante para que outras pessoas possam também escutar as boas novas do Evangelho e que Deus te dê essa capacidade de se revestir do Espírito hoje para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.